Aprendemos a andar no primeiro ano de vida. Aperfeiçoamos o nosso equilíbrio, adquirimos habilidades notáveis de salto e corrida através de muito treino. Mas há uma coisa que nós não conseguimos fazer sozinhos: voar. Em 23 de outubro de 1906, foi feito o que um dia se pensou ser impossível. O homem voou em um aparelho mais pesado que o ar e com propulsão própria. A invenção criada e testada pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação, foi o início de uma história que nos levou cada vez mais alto e além nos céus. E para homenagear essa conquista que influenciou e continua a influenciar a evolução humana, viemos até um memorial aeroespacial brasileiro, conhecido como MAB, para conhecer a história da aviação nacional preservada ao longo de mais de um século. E está começando mais um De Butuca na Cultura. E nós já adentramos aqui o espaço do MAB para conhecer um pouquinho mais dessa funcionalidade, um pouquinho mais da história da aviação brasileira. Mas quem vai me apresentar um pouco mais do espaço é o Sargento Romero. Sargento, muito obrigada por receber nossa equipe. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do que é o MAB, né? O que é esse espaço e a que ele é dedicado? Sim, o MAB ele foi criado com o intuito de resgatar, preservar e divulgar a história do DCTA. E também foi uma forma de homenagear os heróis de Alcântara, que em 2003 teve aquele incidente lá em Alcântara, onde 21 técnicos e engenheiros deram a vida ao nosso programa espacial. O MAB ele funciona de terça a domingo, das 9 às 5. O que é bacana do MAB? O aluno aprende em sala de aula, no MAB ele tem contato com o que ele aprende na sala de aula. A teoria ele aprende lá, e aqui ele tem contato na prática do que ele aprendeu em sala de aula. Que legal. E, Sargento, eu queria falar para o senhor, para a gente andar um pouquinho por aqui, e também que o senhor apresentasse um pouquinho das exposições que contém, né? Tem essa questão da aeronáutica, né? Da Embraer, mas também tem outras exposições que compõem. Quais são elas? A nossa exposição no MAB, a gente dividiu em ambientes. Nós temos o ambiente de defesa, onde tem bombas, mísseis, foguetes. Temos o nosso ambiente de espaço, onde está retratado os foguetes de sondagem e as cargas úteis estão expostas bem ali. Eu te convido a gente conhecer. Então vamos lá. E, Sargento, chegamos a esse ambiente. O que tem aqui também? Isso, esse aqui é o nosso ambiente de espaço. Nós temos o segundo protótipo de um propulsor líquido. Essa parte toda que a gente passou é propulsão sólida. E aqui, especificamente, é um espaço bem bacana, porque aqui são materiais que foram usados na década de 60 pelo ITA. Tem um fragmento do Zezinho, um aparelho fax, uma calculadora. Este espaço todo aqui foi dedicado ao ITA. Então, são elementos que foram usados no ITA. Por curiosidade, é bem bacana. E o protótipo é a grande procura das crianças. Na minha humilde opinião, tá? O segundo protótipo do avião bandeirante é a peça mais importante que eu tenho, porque isso deu origem à Embraer. A Embraer existe por causa do brigadeiro Paulo Vitor. O seu Osíris Silva tem todos os méritos. Isso não são palavras minhas, não, são do próprio Osíris Silva. Ele fez parte do projeto, mas a Embraer existe por causa do Paulo Vitor, porque literalmente o Paulo Vitor esticou uma linha e falou com essas palavras: a partir de amanhã, daqui para lá, a Embraer e o CTA ficará dessa linha para cá. E agora nós queremos conhecer um pouquinho mais do acervo aqui da MAB e também algumas curiosidades sobre aeronaves. E quem vai me apresentar um pouquinho mais desse espaço aqui é o Capitão Guilherme. Capitão, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço, e eu gostaria que o senhor já começasse falando, né? Qual que é o avião mais antigo aqui do acervo e qual que é o mais recente? Claro. O avião mais antigo aqui do nosso acervo é essa aeronave aqui, o Embraer 110 Bandeirante. Essa aeronave aqui é o segundo protótipo utilizado aqui para desenvolver o conceito Bandeirante, que vem sendo utilizado até hoje pela Força Aérea Brasileira.
E, capitão, o tempo influenciou muito o tamanho das aeronaves? Como que funciona essa questão? Com certeza. Eu costumo falar que toda aeronave ela é construída inicialmente para atender a um objetivo, né? Conforme a necessidade de transporte de massa, de pessoas, ela foi crescendo, as aeronaves elas tiveram que ser ampliadas, né? Motores mais potentes foram criados, foram desenvolvidos, assim gerando a possibilidade de eu ter uma aeronave de maior capacidade, tanto para carregar pessoas quanto para carregar cargas gerais, né, de qualquer tipo. E visando isso, existe um avião que é considerado o maior do mundo, né? Qual que é ele? Existe uma aeronave que se chama Stratolauncher, que ela foi fabricada nos Estados Unidos, e essa aeronave é de maior envergadura, né? E o objetivo maior dela era lançamento de foguetes na estratosfera, como o próprio nome diz. Essa de maior envergadura, né? A minha aeronave de transporte de cargas chama-se Antonov 225 Mirad. É assim mesmo que se pronuncia. E ela foi uma aeronave desenvolvida para transporte de cargas. E a maior aeronave para transporte de pessoas é o Airbus A380, que possivelmente todos vocês já viram aqui, pousando no aeroporto de Guarulhos. E agora eu acho que o pessoal de casa, eu também, a gente quer conhecer um pouquinho do Bandeirante, né? Esse avião tão famoso que está aqui no acervo, pode ser? Vamos lá. Então vamos lá, vem com a gente. Agora nós estamos aqui dentro do Bandeirante, né? Esse famoso avião, como a gente já havia dito. E, capitão, quais as principais curiosidades, né, que esse avião traz? O Bandeirante, esse Bandeirante aqui especificamente, ele é o segundo protótipo, ou seja, é uma aeronave única. Ela foi construída justamente com o desígnio de testar os sistemas para que uma aeronave de série fosse construída, para que o conceito Bandeirante fosse criado, consolidado e pudesse ser vendido aí ao longo da história da Embraer, né? Várias unidades. E era possível pilotá-lo sozinho ou precisava ali de toda a equipe? Essa aeronave aqui, ela era composta, para pilotar ela era necessário 2 pilotos. E como sendo um protótipo, ela foi utilizada na fase de testes da aeronave, ou seja, além de 2 pilotos, tínhamos um engenheiro a bordo também, um engenheiro de testes, que fazia a verificação dos dados, computava os dados, para que esses dados fossem validados e o projeto fosse consolidado. E era um avião rápido? Como que funcionava? O Bandeirante, as versões finais do Bandeirante, elas chegavam até 320 km por hora. Podemos dizer que para uma aeronave, em comparação às aeronaves mais rápidas que temos hoje, era uma aeronave lenta, mas ela cumpria e foi a primeira aeronave da Embraer que fez com que a Embraer adquirisse conhecimento e chegasse nos conceitos mais modernos, como, por exemplo, o KC-390. E, capitão, como que é para o senhor, né, vivenciar esse mundo da aviação, vivenciar essa profissão que leva tantas pessoas a tantos lugares e que foi tão fundamental para o desenvolvimento do nosso país também? Essa pergunta, ela me remete aos meus tempos de criança, né? Sempre que eu via, quando meu pai me levava nos portões abertos lá da base aérea de Natal, me colocava no pescoço, eu via aqueles aviões da Esquadrilha da Fumaça, isso sempre me encantou. Então, para mim, é a realização de um sonho, é tornar concreto o meu sonho de criança, né? Ter me tornado piloto da Força Aérea Brasileira. Ao alçarmos voo pela primeira vez, descobrimos que o céu não era mais o limite. E talvez o limite fosse apenas uma invenção antiga. Hoje, após tantos avanços, descobrimos que há muito mais para se descobrir e explorar na aviação. Vamos em frente para chegar onde ninguém nunca esteve e deixar a nossa marca nas estrelas.